Boa noite, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Cristo está entre nós, está e sempre estará. Quero, nesse momento, meus amados irmãos e irmãs, iniciar com uma oração, onde todos nós sempre devemos orar no período da noite, sempre, constantemente. Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, feche seus olhos nesse momento de meditação, de contemplação, para que a gente possa assim beber da própria fonte, possa assim adentrar nesse mistério da Santíssima Trindade. Possamos assim beber dessa fonte. E assim convido você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja nosso Deus eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a ti, ó nosso Deus, glória a ti. Rei celestial, consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vem e habita em nós, purifica-nos de toda mancha e salva, ó bondoso, as nossas almas. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal, tende piedade de nós. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal, tende piedade de nós. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, concede na remissão de nossos pecados. Mestre soberano, perdoa as nossas ofensas. Ó Santo, volta teu olhar para nós e cura nossas doenças pelo teu santo nome. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Rezemos juntos, meus amados irmãos, para que a gente possa entrar nesse momento de meditação, nesta aula da teologia, e que eu convido você para rezarmos juntos um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu fui convidado, meus amados irmãos, minhas irmãs, para que a gente possa falar um pouquinho sobre a pessoa do Filho, né? E quando a gente vai expressar algum conhecimento, algum ponto de vista sobre a pessoa do Filho, a gente não tem como descartar falar sobre a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade sempre vai estar junto na nossa vida, na nossa caminhada, nos nossos momentos de orações.
E se a gente partir, portanto, sempre partindo desse momento, nós vamos sempre falar da Santíssima Trindade. Olha as nossas orações. Sempre a gente inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o nosso momento também de oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre as três pessoas da Santíssima Trindade sempre caminham juntos. Sempre. Portanto, não tem como a gente separar ou só falar do Filho sem falar do Pai e sem falar do Espírito Santo. Não tem. Portanto, meus amados irmãos, minhas irmãs, ao falar sobre a Santíssima Trindade, é uma doutrina cristã desenvolvida entre o século II, entre o século IV depois de Cristo, que define Deus como três pessoas consubstanciais, expressões ou hipóstases. O Pai, Javé, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, fonte de amor. Um Deus em três pessoas. Um Deus em três pessoas. As três pessoas são distintas, mas são uma substância, essência. É uma essência, uma natureza. Neste contexto, a natureza é o que se é. O que se é? Enquanto a pessoa é quem se é. De acordo com a doutrina central da maioria das religiões cristãs, existe apenas um Deus em três pessoas. Existe apenas um Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de distintas uma da outra nas suas relações de origem, é o Pai quem gera, o Filho quem é gerado e o Espírito Santo quem realiza. Nas suas relações uns com os outros, são considerados como um todo, co-iguais, co-eternos e consubstanciais. E cada um é Deus, completo e inteiro. Prestamos atenção nisso. Cada um é Deus, completo e inteiro. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas divinas, em que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, de modo que todas as coisas são, a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo. Olha como é interessante. O que lhe é próprio na Trindade, de modo que todas as coisas são, a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo. Após as controvérsias quanto ao conceito da divindade de Jesus entre alguns cristãos, como o presbítero Ário e o bispo Alexandre de Alexandria, a doutrina passou a ser discutida entre a igreja como um todo durante o primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Olha como é interessante. Não tem como nós estudarmos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo separadamente, como não tem como nós compreendermos a doutrina, né, sobre a Santíssima Trindade, se também não olhar na história
na história o que os santos padres, né, o que a igreja primitiva transmitiu para todos nós na sua tradição. E aqui, né, ao falar sobre essa doutrina de Ário e o bispo Alexandre de Alexandria, a doutrina passou discutida entre toda a igreja, né, durante o primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., solicitado pelo imperador romano Constantino. O concílio declarou que o Filho era verdadeiro Deus, coeterno com o Pai e gerado de sua mesma substância, argumentando que tal doutrina codificava melhor a apresentação bíblica do Filho, assim como a crença cristã tradicional sobre ele transmitida pelos apóstolos. Essa crença, meus amados irmãos, foi expressa pelos bispos no Credo de Nicéia, que formou a base do que é conhecido atualmente como Credo Niceno-Constantinopolitano. Em Nicéia, questões relativas ao Espírito Santo foram deixadas, em grande parte, sem solução, e assim permaneceram pelo menos até que o relacionamento entre o Pai e o Filho ter resolvido por volta do ano de 362. Assim, a doutrina, em uma forma mais completa, foi formulada no Concílio de Constantinopla, em 360 depois de Cristo, no ano 360. E uma forma final foi formulada em 381, primariamente trabalhada por Gregório de Nissa. A doutrina não atingiu sua forma definitiva até o final do quarto século. Durante o período, várias soluções tentativas foram propostas, algumas mais e outras menos satisfatórias. O trinitarismo contrasta com as posições antitrinitárias, que inclui o binitarianismo, né? O que é que diz o binitarianismo? Uma deidade em duas pessoas, ou duas deidades. O Pai era Deus, o Filho era Deus, e pronto. Com o unitarismo, uma deidade em uma pessoa, análogo à interpretação judia da Shema Israel, e a crença muçulmana no Tawhid. E com o pentecostalismo unitarista ou sabelianismo, uma deidade manifestada em três aspectos separados. Essa era a compreensão até aquele ano. Portanto, a doutrina trinitária, meus amados irmãos, ela professa que o conceito da existência de um só Deus, onipotente, onisciente e onipresente, revelado em três pessoas distintas, pode-se depreender de muitos trechos da Bíblia. Um dos exemplos mais referidos é o relato sobre o batismo de Jesus, em que as chamadas três pessoas da Trindade se fazem presentes, com a descida do Espírito Santo sobre Jesus, sob a forma de uma pomba, e com a voz do Pai Celeste, que soa naquele momento: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E na fórmula tardia de Mateus: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No relato em que a Trindade se revelaria por três anjos,
que apareceram a Abraão, próximo ao carvalho de Mambré. Lá em Gênesis, capítulo 18, a gente pode perceber isso. Gênesis, capítulo 18. Também na criação do homem se apresenta um Criador plural. Façamos, olha o que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. No episódio da Torre de Babel, o Senhor Deus fala no plural também. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreenderam um ao outro. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Olha, interessante. Anotem essas partes para vocês lerem, refletirem, meditarem. Também no início do Evangelho segundo João, em que Jesus é chamado de Verbo, ou Logos, palavra. E de que seria Deus? Que seria Deus? Portanto, em João capítulo 1, versículo 1. Ainda segundo os defensores da doutrina trinitária, ao longo da Bíblia, há várias passagens que revelam a natureza divina da Trindade e até a personalidade de cada uma das três pessoas divinas. A personalidade de cada uma das três pessoas divinas. Portanto, vejamos, no que concerne a divindade de Deus Filho, refere-se, por exemplo, à sua onisciência, à sua onipotência, à sua onipresença, ao fato de perdoar os pecados e ser doador da vida em íntima unidade, porém diferenciando as pessoas. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Contudo, portanto, mais do que estas simples passagens isoladas, a afirmação da plena divindade de Jesus é o resultado da reflexão na fé sobre a sua missão redentora contida nas Escrituras. Pois a sua personalidade divina e humana nunca foi seriamente posta em descrédito pela igreja cristã, seja ela católica ou protestante, e muito menos ainda nós ortodoxos. No que concerne a divindade do Espírito Santo, os trinitários reportam-se, por exemplo, a passagem bíblica que eu chamo de Deus em Atos, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença e sobre ao fato de ser espírito, espírito de verdade e de vida, prerrogativas que tais como as apresentadas para Deus Filho. Deus Filho, segundo a Bíblia, são única e exclusivamente divinas. No que concerne a personalidade do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, assunto que foi muito debatido ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, da igreja como um todo. É comum referirem-se aos atributos deste que, tal como os que no Antigo Testamento, são aduzidos para a personalidade do Deus do Antigo Testamento, Javé, cuja divindade e personalidade nunca foram alvo de críticas substanciadas
entre os cristãos. Testemunha o seu caráter pessoal. Ele glorificará Cristo. Ensina a comunidade e os fiéis. Distribui os dons segundo o seu desígnio. Fala das Escrituras do Antigo Testamento. Ele glorificará Cristo. Entendamos. Ensina a comunidade e os fiéis. Distribui os dons segundo o seu desígnio. Fala nas Escrituras do Antigo Testamento. Fala para as 7 igrejas. Na carta do Apocalipse, é enviado pelo Pai. O Espírito é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, e pelo Filho, que enviou da parte do Pai, aparecendo como distinto de ambos, pois não é Cristo sobre outra forma de existência, mas seu representante e testemunha. Mais importante ainda, amados irmãos, do que as passagens isoladas, é o conjunto que o revela como aquele que tem a missão de recordar, universalizar e realizar em cada pessoa a obra de Jesus. O que não ocorre mecanicamente, mas somente onde houver a liberdade do Espírito, dado que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Para todos nós, os cristãos trinitários, esta liberdade do Espírito exclui que este possa ser um princípio impessoal, o meio, o instrumento. Mas antes pressupõe a sua independência relativa. Portanto, podemos adentrar a esse mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o desenvolvimento deste dogma, o querigma, do querigma aos símbolos de fé. Eu creio. O querigma significa mensagem, pregação, proclamação. Desde o acontecimento pascal e sua proclamação catequética, a gênese da experiência e da reflexão trinitária, até a formulação conceptual do mistério trinitário, um longo percurso foi trilhado. Na verdade, desde a proclamação primitiva da morte e ressurreição de Jesus, passando pelas primeiras afirmações no Novo Testamento da plena divindade de Jesus, plena divindade de Jesus, da personalidade do Espírito Santo e o surgimento das primeiras fórmulas trinitárias até ao credo niceno constantinopolitano. Um tortuoso caminho foi burilado pelas primeiras gerações de cristãos. Quantas interrogações, quantos questionamentos para se chegar aonde nós chegamos. Defensores da doutrina trinitária afirmam que a igreja primitiva já acatava plenamente essa ideia, com base nos escritos de Inácio de Antioquia. Carta aos Efésios, capítulo 9, versículo 1. Anote. Carta aos Efésios, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 18, versículo 2. E na primeira carta de Clemente aos Romanos, 42, 46, versículo 6. Mas do ponto de vista histórico, um dos primeiros a utilizar no Ocidente cristão o termo trindade para expressar a ideia de que a unidade divina
existiria em três pessoas distintas foi Tertuliano. Sim, Tertuliano, para expressar a ideia de que a unidade divina existiria em três pessoas distintas. São Tertuliano. No início do século III, em sua obra Adversus Praxeas, ele utilizou o termo latino de Trinitas. Além disso, e no Oriente cristão, as igrejas orientais, só há o registro no termo grego nos escritos de Teófilo de Antioquia, 3 livros a Autólico, redigidos por volta do ano 180 depois de Cristo. Na realidade, meus irmãos, mais do que a partir da especulação teórica e abstrata, que mais tarde viria a ser preponderante, que seria a afirmação teológica da Trindade, ocorreu sobretudo a partir do uso dos textos bíblicos em ambientes litúrgico e eclesial. Esta doutrina, de fato, foi se apoiando e alicerçando no âmbito da praxe batismal. Vejamos a Didaquê, capítulo 7, versículo 1. Justino Marte, também nas suas apologias, capítulo 1, capítulo 61, capítulo 13, também. E na Eucaristia, conforme as apologias, né, de São Justino, 1, 65, 67. Somente depois da pacificação do Império Romano, naquele período conturbado, sob Constantino, é que ocorreu aquela convergência de fatores. Qual seria isso? A paz, as facilidades de comunicação e diálogo entre as diversas igrejas e diversos teólogos, entre outros, que permitiu a elaboração de um edifício conceitual, fundamental, a definição precisa das noções de ousia, natureza, hipostasis, pessoa, homousios, consubstancialidade. Lembrem, as noções de ousia, que significa natureza, hipostasis, que significa pessoa, e homousios, consubstancialidade, bem como a sua mútua relação e aplicação teológica, apto para a descrição e explanação da divindade revelada em Jesus o Cristo. Portanto, poderíamos partir para o símbolo da fé, ou seja, o credo, na história da igreja, a compreensão do credo, né? E nesse momento, como eu continuando aqui, nossa expressão de fé, vamos partir para os símbolos de fé, não é? Os ícones orientais, que representa Constantino I, entre os padres reunidos no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325, o dístico, por ele suspenso, contém o texto do credo de Nicéia, mas na forma modificada pelo primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381. A primeira formulação dogmática desse pensamento teológico cristão trinitário, meus amados irmãos, no que concerne a relação entre cada uma das três pessoas divinas, foi postulada como um artigo de fé pelo credo de Nicéia, e que foi proclamado em 325
no primeiro concílio de Nicéia, realizado para dirimir as questões levantadas por Ário, o arianismo, né? Que negava a divindade plena do Filho. Veja dessa heresia de Ário, negava a divindade plena do Filho. Bem como o primeiro concílio de Constantinopla, do ano de 381, realizado em oposição aos pneumatômacos, né? Que afirmavam o que? Os pneumatômacos afirmar a plena divindade pessoal do Espírito Santo, e apresentada no credo de Atanásio, depois do ano de 500. Estes credos, meus amados irmãos, foram progressivamente formulados e ratificados pela Igreja do século 3 e 5, em reação a algumas noções envolvendo a natureza da Trindade, a posição de Cristo nela e a divindade do Espírito, tais como a do arianismo, do docetismo, do modalismo e a dos pneumatômacos, que a gente pode futuramente adentrar e comentar mais sobre cada doutrina dessa, sobre a Santíssima Trindade, que foram depois declaradas como heréticas. Elas foram consideradas heréticas, na medida em que atentariam contra o essencial da revelação divina. Estes credos, meus amados irmãos, foram mantidos não só da Igreja Católica Ortodoxa, mas também, de algum modo, pela maioria das igrejas protestantes, sendo inclusive citados na liturgia de igrejas luteranas e igrejas reformadas, né? Já que nós estamos falando de um curso de teologia, né? Para sermos mais amplos dentro do conhecimento, se faz necessário. O credo de Nicéia, que é uma formulação clássica desta doutrina, usou o termo homousia em grego, que significa da mesma substância, para definir a relação entre as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A ortografia desta palavra difere em uma única letra grega, iota. Na palavra usada por não trinitários do mesmo tempo, homoiousia significa de substância semelhante. Um fato que se tornou proverbial, a ponto de certos adversários do cristianismo, nessa época, afirmarem que os cristãos se digladiavam por causa de uma vogal, ilustrando assim as profundas divisões que existia de conhecimento, de entendimento, ocasionadas por aparentemente pequenas imprecisões, especialmente em teologia. Aí vai da nossa compreensão. E quais seriam essas operações e funções das pessoas da Trindade, né? As três pessoas da Santíssima Trindade, elas estabelecem uma comunhão e união perfeita, formando um só Deus, e constituem um perfeito modelo transcendente para as relações interpessoais. Elas possuem a mesma natureza divina, lembrem disso, a mesma grandeza, sabedoria, poder, bondade e santidade. Mas em algumas vezes certas atividades são mais reconhecidas em uma pessoa do que em outra. As funções, as suas principais atividades desempenhadas e o seu modo de operar está registrado nas Sagradas Escrituras e claramente resumido no credo niceno-constantinopolitano, o credo oficial de muitas denominações cristãs. Então lembrem, está resumido no credo niceno-constantinopolitano, o credo oficial de muitas
denominações cristãs. Portanto, o Pai não foi criado nem gerado. O Pai é o princípio e o fim. Princípio sem princípio da vida, e está em absoluta comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Foi o Pai que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar-nos da morte espiritual, pelo sacrifício vicário. Isto revela, meus amados irmãos, o amor infinito de Deus sobre os homens e o não abandono aos seus filhos adotivos. O Pai, a primeira pessoa da Trindade, é considerado como o Pai eterno e perfeito. É atribuído a esta pessoa divina a criação do mundo. A criação do mundo. O Filho, eterno como Pai e consubstancial, ou seja, pertence à mesma natureza e substância do Pai. A Ele. Não foi criado pelo Pai, mas gerado na eternidade da substância do Pai. Olha como é lindo isso. Encarnou-se em Jesus de Nazaré, assumindo assim a natureza humana. O Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é considerado como Filho eterno, com todas as perfeições divinas. A Ele é atribuída a redenção e a salvação do mundo. O Espírito Santo não foi criado nem gerado. Esta pessoa divina personaliza o amor íntimo, infinito de Deus sobre os homens. Segundo essa reflexão dos santos padres, manifestou-se primeiramente no batismo e na transfiguração de Jesus, e plenamente revelado no dia de Pentecostes. Habita nos corações dos fiéis e estabelece entre estes e Jesus, uma comunhão íntima, tornando-os unidos num só corpo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é considerado como puro nexo de amor. Puro nexo de amor. Atribui-se a esta pessoa divina a santificação da igreja e do mundo com seus dons. Além de ser o agente que inspirou a escrita de cada parte da Bíblia. Diante disto, nós temos aí o que diz o credo niceno-constantinopolitano e a compreensão para cada um de nós do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que devemos partir a partir do credo, da nossa fé. Continuando ainda nosso momento de reflexão, tais evidências sobre a Santíssima Trindade, tais evidências desta unidade composta seriam justificadas, dentre outras, pelas seguintes passagens bíblicas que apresentam o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus. O Pai é Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 6. O texto revela que Deus é Pai. Deus é Pai. Anotem, depois faço essa reflexão. Efésios capítulo 4, versículo 6. O Filho, Jesus, é Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 20. Traz muitas evidências bíblicas de que o Filho também é Deus, quando afirma: o Filho de Deus é vindo. O Filho de Deus está vindo, isto é, em seu Filho Jesus o Cristo,
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E também em Isaías capítulo 9, versículo 6, continuando ainda, dizendo claramente que Jesus é Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Remetendo a esta figura, Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Sobre o Espírito Santo é Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 3. Primeira advertência: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo. Contudo, no versículo seguinte vem a revelação: porque formaste este desígnio em teu coração, Ananias? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nessa passagem, claramente, meus amados irmãos, o Espírito Santo é chamado de Deus, pois Ananias havia mentido ao Espírito Santo. Está claro? Anotem, em Atos capítulo 5, versículo 3. Como nessas passagens acima, os trinitários reconhecem em outras passagens bíblicas a apresentação do único Senhor, o único Deus, na forma trina do Pai, do Filho e Jesus e do Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, sei em quem coloquei a minha fé. Olha a reflexão para nós. Sei em quem coloquei a minha fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Meus amados irmãos, anotem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Nos fala o quê? Crê somente em Deus. Crê somente em Deus. A fé é, primeiramente, uma adesão pessoal do homem a Deus. É, ao mesmo tempo, inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Deus Pai revelou. Enquanto a adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferentemente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente o que Ele diz. Seria vão e falso colocar tal fé em uma criatura qualquer. Seria vã e falso colocar nossa fé em qualquer criatura. Sobre crer em Jesus Cristo. Sobre crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para os cristãos, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que Ele enviou. Quem foi que Ele enviou? O seu Filho único, herdeiro, o herdeiro, seu Filho bem amado, no qual Ele pôs toda a sua complacência. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 11. São Marcos capítulo 1, versículo 11. Deus nos mandou que o escutássemos. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. Em mim. João capítulo 14, versículo 1. João capítulo 14, versículo 1. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne.
o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Lá em João capítulo 1, versículo 18, nos mostra essa realidade. João capítulo 1, versículo 18. Por ter ele visto o Pai, quem foi que viu o Pai? Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo 46. Ele é o único que o conhece e pode revelá-lo a nós. Crê no Espírito Santo. Crê no Espírito Santo. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar do seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Pois ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. O que está em Deus, ninguém o conhece, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, seguintes. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Nós cremos no Espírito Santo, porque Ele é Deus. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Nós cremos no Espírito, porque Ele é Deus. A igreja não cessa de confessar a sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja não cessa de confessar no Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Aqui a gente tira a mensagem: quem é o Pai para nós? Quem é o Pai? O Pai é Deus. Deus é Pai. Ele gera. O Filho é Deus. Jesus, o Cristo, é Deus. É gerado. O Espírito Santo é gerado pela força do Pai e pelo Filho também. Lembrem disso, esse momento. Sobre a pessoa de Jesus o Cristo, a divindade de Jesus, a plenitude dessa divindade habita corporalmente em Cristo. Sobre a pessoa de Jesus, a gente pode dizer a divindade de Cristo. Para sermos cristãos, para ser cristão, faz-se necessário exercer fé na divindade de Cristo. Esse é um aspecto essencial no Evangelho de Cristo, no Novo Testamento. Em cada século, a igreja tem sido forçada a lidar com pessoas que reivindicavam ser cristãos, enquanto continuam negando e distorcendo a divindade de Cristo. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., meus amados irmãos, a igreja, em oposição às heresias, principalmente a heresia de Ário, declarou que Jesus é gerado e não feito, e que sua natureza divina é a mesma essência do Pai. Homousios. Essa afirmação declarava que a segunda pessoa da Trindade é una em essência com Deus, o Pai.
Ou seja, o ser de Cristo é o ser de Deus. Ele não é meramente semelhante a Deus. Ele não é semelhante, ele é Deus. Olha aí sobre a divindade de Cristo. Nisto também, a confissão da divindade de Cristo é extraída de vários textos e testemunhos do Novo Testamento, como o Logos encarnado. Cristo é revelado não só como pré-existente à criação, mas também como eterno. Lemos que ele estava no princípio com Deus e também que ele é Deus. Lá em João capítulo 1, versículo de 1 seguintes, vai nos dizer isso. João capítulo 1, versículo 1 seguintes. O fato de que ele está com Deus demanda uma distinção de pessoa dentro da divindade. O fato de que ele é Deus, por sua vez, demanda inclusão nessa divindade. Em outros lugares, o Novo Testamento atribui termos e títulos a Jesus que são claramente títulos da divindade. Deus lhe outorga o preeminente título divino de Senhor, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 seguintes. Como filho do homem, Jesus afirma ser Senhor do sábado. Lá o Evangelho de São Marcos, né? Escrito por São Marcos, capítulo 2, versículo 28. E ter autoridade para perdoar pecados. Evangelista São Marcos, lá no capítulo 2, versículo 1 seguintes. Ele é chamado Senhor da Glória. O Senhor da Glória, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 1. E espontaneamente recebe louvor quando Tomé confessa: meu Senhor e meu Deus. Lá em João capítulo 20, versículo 28. Também mostra isso para cada um de nós. Paulo ainda declara que a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 19. E que Jesus é mais elevado que os anjos. Jesus é mais elevado do que os anjos. Um tema reiterado no livro de Hebreus. Cultuar um anjo ou qualquer outra criatura, não importa quão exaltada seja, equivale a violar a proibição bíblica contra a idolatria. Eu sou, do Evangelho de João, também há testemunho da identificação de Cristo com a divindade. Eu sou. No quinto século, o Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, afirma o quê? Afirma que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Afirmou-se que as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, não se misturam, não se confundem, nem se separam ou se dividem. O Concílio de Calcedônia já dizia isso, lá no ano de 451 depois de Cristo. E a gente pode tomar algumas passagens bíblicas, né, ao falar sobre a pessoa de Jesus, o Cristo. João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
Essa afirmação, eu sou o pão da vida, é a primeira das 7 afirmações, eu sou, no Evangelho de João. Eu sou. Várias passagens no Evangelho de João mostram Jesus, eu sou, né? Mostrando Jesus, o Cristo, Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, né? João capítulo 14, versículo 6 seguintes. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, quem é o intermediador entre Deus e os homens? Jesus, o Cristo. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem me vê, vê o Pai. Olha como é interessante, né? E ele ainda diz, ele está indo para o Pai, e ele é o único caminho pelo qual alguém pode chegar a Deus. Ele é o único caminho pelo qual pode chegar a Deus. A gente pode tomar essa passagem em Mateus capítulo 11, versículo 27, Hebreus capítulo 10, versículo 19 seguintes também. Depois, João capítulo 8, versículo 56 seguintes, diz: Abraão vosso pai alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Abraão viu o dia de Cristo, quando abraçou com fé as muitas promessas que lhe foram dadas por Deus. Promessas que demandavam a vinda de Cristo para que fossem cumpridas. Portanto, meus amados irmãos, aqui nos mostra, os crentes eram salvos pela fé em Cristo, o qual lhes foi apresentado nas sombras e nos tipos dados por Deus para revelar seu plano redentor. Atos capítulo 4, versículo 12, Hebreus capítulo 10, versículo 1 seguintes, nos mostra isso, nos fala isso. Jesus já se aproximava dos 30 anos, quando a afirmação 50 anos foi feita. Lucas capítulo 3, versículo 23. A expressão antes que Abraão existisse, eu sou, trata-se de uma referência clara à eterna pré-existência de Jesus. Clara a eterna pré-existência de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 seguintes, anotem para vocês lerem, refletirem, compreenderem as passagens e a pessoa de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus Pai. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, menos no pecado, né? Lógico, menos no pecado, e reconhecido em figura humana. Portanto, o versículo 5 conecta as exortações com o hino a respeito de Cristo,
dirigindo-se ao orgulho que está na raiz da discórdia dos filipenses. Paulo mostra Cristo como supremo exemplo de humildade. Jesus, como Filho de Deus, humilde. Mas Cristo é não somente um exemplo. Romanos, capítulo 15, versículo 1 seguintes. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 seguintes. Ele é, antes e acima de tudo, Senhor e Salvador. Ele, Jesus, é antes e acima de tudo Senhor e Salvador. Portanto, meus amados irmãos, possamos refletir sobre essas passagens. E aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, eu convido você para encerrarmos esse nosso momento com uma oração, né? Com uma oração. Peço a você que está nos assistindo, que está participando desse momento, para rezarmos juntos, orarmos. Faça seu pedido. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja nosso Deus eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Ti, ó nosso Deus, glória a Ti. Glória a Ti, ó nosso Deus, glória a Ti. Rei celestial, consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar. Tesouro dos bens e do dispensador da vida, vem e habita em nós, purifica de toda mancha e salva, ó bondoso, as nossas almas. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, concede-nos a remissão de nossos pecados. Mestre soberano, perdoa as nossas ofensas, ó Santo, volta teu olhar para cada um de nós e cura nossas doenças pelo teu santo nome. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, desejo a você uma boa noite. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja assim lhe abençoando, lhe fortificando e lhe santificando cada dia mais. Bons estudos. Eu acho que vamos ter outros momentos para adentrarmos mais ainda, aprofundarmos mais ainda sobre a Santíssima Trindade. É um tema inesgotável, é um tema riquíssimo de ensinamentos, de reflexões para cada um de nós. Portanto, lembrai-vos, aonde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Lembrem, a Santíssima Trindade está sempre presente na nossa vida, na vida da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos e até outro momento.